Olá, 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 aqui é o Paulo César falando mais uma vez e estamos de volta com os nossos vídeos e vamos começar novamente respondendo aos comentários do nosso último vídeo sobre se Jesus era Lúcifer, né? A gente viu lá, bem interessante. O primeiro comentário é do Técio César, Hermano Técio César, ele diz: nesse caso, quem foi aquele que tentou Jesus no deserto? Essa pergunta é tão boa que o vídeo de hoje vai ser para responder só essa questão. Então eu vou deixar para responder ela por último. Vamos para os comentários e por último a gente vai responder essa questão aqui, né? E vai ser o tema do vídeo. A Manu, esposa do Técio, a Manuela Oliveira, ela diz: muito bom o vídeo. É impressionante como muitas coisas que a gente acredita sobre a Bíblia vem de tradições ou de frases tiradas de contexto. É verdade. É o que eu comentei também no outro vídeo, né? A gente vive se alimentando a nossa opinião, a nossa visão de mundo, baseado no que outras pessoas dizem. É muito importante que você também leia. Precisa fazer estudos profundos? Não. Se você fizer uma leitura fria da Bíblia, sem dogmatismo, sem preferência religiosa, se você apenas lê, você vai descobrir coisas absurdas. A Bíblia, ela traz leis, traz normas que não se aplicam de maneira nenhuma para os nossos dias. Tem algumas coisas que a gente aproveita? Tem. O mundo não virou de ponta cabeça, né? Mas também tem coisas horríveis. Coisas que se você fosse praticar hoje, você seria preso. Você estaria cometendo crimes. E, na época, se você não praticasse, é que você seria preso, né? Inverteu-se nesse sentido. Valeu, Emanuel. Obrigado pelo comentário. O Elvis Melo, ele diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus. Precisa pedir orientação a Deus para compreender. Interpretação de texto? Hein, Elvis? Interpretação de texto, você precisa de oração, de consagração para fazer interpretação de texto? Quando a Bíblia diz não mate, você sabe o que ela está dizendo, né? E depois, quando Deus, o próprio Deus, manda matar, você sabe o que ele está dizendo. Eu não tenho, assim, nenhum problema em interpretar o texto, né? Você também não. Se você lê sem pedir opinião do seu segmento religioso, você vai entender o que está escrito lá. A questão é, nós damos preferências a crenças, nós damos preferências a coisas estranhas. E decidimos fechar os olhos para outras, né? E aí isso vai dar problema, porque quando você tenta comparar o que o texto diz com o que existe na realidade, as coisas não casam. Aí dá essa impressão que é confuso, dessa impressão que você não está entendendo. Outro dia, conversando com um tio meu, ele disse assim que lia a Bíblia, mas nem sempre lhe entendia. Então, quando ele não estava entendendo, ele parava de ler. E ia ler depois, né? Aí eu fui questionar ele. O senhor se encontra com textos. Esse meu tio, eu já vi ele lendo livros. O senhor se encontra com textos que o senhor não entende ou que o senhor não concorda? Aí ele pensou por um segundo e disse que eu não concordo, né? São coisas absurdas, como permissão para estrupar mulheres, né? Permissão e orientação de como escravizar uma pessoa. Enfim, né? Se a gente for seguir o conselho do apóstolo Paulo e observar todas as coisas e reter apenas o que é bom, a gente vai retirar muitas coisas que estão no texto bíblico, né? E aqui, por último, o Saulo César, quase Paulo César, o Saulo César da Silva,
Ele diz: Jesus Cristo, criado pelo Império Romano, de Constantino que morreu na cruz, não tem nada a ver com o nosso verdadeiro Salvador, nosso Messias, Yeshua, que morreu no madeiro. Não sei, Saulo, não sei. Para mim, isso aqui, percepção minha, não leva em consideração, tá certo? Mas para mim, isso aqui, assim, meio que beira um pouco, assim, de teoria da conspiração, né? Pelo menos existe uma teoria que diz que existe um Jesus Cristo real e divino e que esse, né, morreu lá pelos pecados e tudo mais. E existe um outro criado pelo Império Romano e que esse seria um falso Jesus, né? Na resposta, lá o primeiro comentário, a gente vai ver um pouco sobre essas questões. Mas não sei. O único Jesus de quem a gente tem acesso é o Jesus que está descrito no texto bíblico, né? Aí fazer essa distinção de um Jesus falso, um Jesus verdadeiro, é difícil. Mas vamos tentar abordar um pouco essa questão de Jesuses aqui no comentário do Técio César. Nesse caso, quem foi aquele que tentou Jesus no deserto? Quem lembra, né? Jesus Cristo estava lá jejuando, 40 dias, né? E não estava comendo, tal e tal, jejum. Aí chega alguém, né? E ele vai lá ser tentado, né? Ele é tentado. E tem aquela questão, transformar as pedras em pão, né? De pular do despenhadeiro e tudo mais. E tal e tal. E aí, quem seria essa pessoa? Porque nesse vídeo aqui a gente está dizendo que Jesus está falando sobre a inexistência de Lúcifer. Então a questão é, se Lúcifer não existe, quem era aquele personagem que apareceu lá, né? É quem o autor quisesse que ele fosse. A ideia de Lúcifer e de um inimigo, isso é separado. Lúcifer não existe, mas aparecem alguns vilões na trama, né? Na trama dos evangelhos. Quem era aquele personagem? Não tem como a gente dizer quem era, porque poderia ser um anjo. Poderia. Mesmo que ele receba um nome como talvez diabo, talvez Satanás, né? Esses nomes não tinham a conotação de demônio, como a gente atribui hoje, né? Diabo queria dizer falso, mentiroso. Satanás queria dizer adversário, né? Que se opunha. Não tinha a conotação demoníaca que a gente coloca hoje, né? Entre os apóstolos, Jesus chama Judas de mentiroso, de falso, de enganador, né? Diz que ele é um diabo, entre vós é um diabo, mencionando isso. Já para Pedro, né? Jesus diz que um adversário, o Satanás, pediu a vida de Pedro e Jesus intercedeu por ele. Mas isso não tinha conotação demoníaca, né? Demônio, naquela época, fazia parte de outro contexto. Satanás, diabo, eram outras figuras. Mas a gente vai misturar tudo. Mas aí eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Por que eu digo que era quem o autor queria que ele fosse? Porque o texto bíblico, ali principalmente o texto do Novo Testamento, os Evangelhos, a gente não pode tomar aquele texto por verídico. Né? Não é uma história que você possa verificar. E existem muitos pontos para poder confirmar isso. Por exemplo, se você assistiu Piratas do Caribe, o Jack Sparrow chega lá em um bar, acho que é no primeiro filme isso, e tem um outro pirata lá, né?
mencionando de uma ilha muito perigosa, de muitos tesouros e muitos monstros, né? Mas que era uma loucura ir para aquela ilha porque ninguém nunca voltou de lá vivo. Aí o Jack Sparrow vai e questiona: se ninguém nunca voltou de lá vivo, quem foi que contou as histórias? Compreende? Ele pegou um furo na história do camarada. Se você for para o texto bíblico, você percebe furos também. Furos que mostram que o texto não é verdadeiro. O maior deles, por exemplo, Jesus está no Getsemane, né, orando, e os apóstolos estão dormindo. Jesus volta da sua oração, ele pede para Deus livrar ele daquele cálice, mas Deus não gosta dessa ideia. E ele vai lá e os apóstolos estão dormindo, ele acorda os apóstolos, né? Como é que pode? Vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo, né? Deixa os apóstolos acordados e volta para o Getsemane. E ali ele faz novamente a oração, que se fosse possível, passasse o cálice, aquela questão toda, suou sangue, né? Diz lá o texto, e volta para os apóstolos. Em uma dessas voltas, quem é que chega? Judas. Judas chega, beija Jesus, e Jesus dali é preso, né? E daquele momento em diante, Jesus não tem mais contato com os apóstolos. E é crucificado, e é morto, né? Tem a ressurreição, e depois a história diz que a narração diz que ele volta a conversar com os apóstolos, aquela coisa toda. Mas aí o que eu quero colocar é o seguinte: quem foi que disse para o autor, né, que Jesus tinha o conteúdo da oração de Jesus Cristo? Quem foi que contou essa história para ele? Compreende? Vê se não é o mesmo furo da história do Jack Sparrow. Aconteceu um evento em que ninguém deveria ter conhecimento, senão Jesus. E Jesus não repassou isso em nenhum momento para ninguém. E aí? Se você pegar esse mesmo furo, aparece em outros textos. Né? Mas você pode dizer, não, Jesus em algum momento contou para alguém, e lá se vai. Daqui, ele não fala mais com ninguém. E os contatos que ele tem depois com os discípulos são todos datados, né? Menciona o início, o meio e o fim dos encontros deles, mas em nenhum momento ele menciona isso. Você pode dizer, não, foi uma revelação. Se fosse, o autor teria dito, esse trecho aqui, Deus me revelou, né? E aquela coisa toda. Mas isso não acontece. O que leva a gente a entender que aquele conteúdo saiu da cabeça unicamente do autor. Compreende? Se você for para a questão do deserto, acontece a mesma coisa. Jesus estava só, não tinha testemunhas. E você pega o autor descrevendo as falas de cada um. Ele não está dizendo, Jesus disse que, né? Quando ele estava orando, não tem esse tipo de abordagem. A abordagem é, sucedeu o que aconteceu desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ele se coloca como um narrador da história. Ele não está colocando como uma testemunha, ele não está colocando como descrevendo um relato de Jesus, né? Porque Jesus disse. Não, ele está ali acompanhando a cena no ato. E isso não tem razão de ser, né? Se não for um conteúdo tirado simplesmente da cabeça do autor. Mas aí a questão é, por que é que ele faria isso? Né? Por que é que ele faria isso? Simplesmente, aí entra a questão do comentário do Saulo, né? Simplesmente porque o autor estava tentando cumprir uma tabela. Uma tabela de características que Jesus Cristo tinha que ter para poder corresponder a algumas expectativas. O que é que acontecia? Não existe, coisas bem isoladas existem, mas nesse contexto de religião cristã, judaico, né, as religiões do Oriente Médio, aquela coisa, não existe uma religião que
que desapareça, religiões não somem. Né? O que é que acontece? Os povos entram em contato, entram em conflito, e geralmente uma nação engloba outra nação. E a religião da nação subjugada, ela é absolvida pela religião majoritária de quem vence o conflito. Ela não some, ela se penetra, ela se funde a outra religião, dando uma terceira religião, né, com novas características. Por exemplo, lembra do panteão dos deuses gregos? Onde você tinha um deus para uma coisa, outro deus para outra coisa, né? Até hoje, essa prática religiosa está viva dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica não é romana, né? Então, o cristianismo não acabou com a religião dos gregos, dos romanos. O que é que aconteceu? Ela absorveu. Então você tem, ao invés de você ter deuses para coisas distintas, né? Você tem agora anjos. Você tem padroeiros. Cada um cuidando de um departamento de alguma coisa. Ao invés de você ter Zeus, você tem Deus. Ao invés de você ter Hera, a esposa de Zeus, você tem Maria, que a Igreja Católica diz que é a esposa de Deus. E essas coisas vão se misturando. Chega uma hora que você não consegue mais separar. A Igreja Católica não consegue mais voltar atrás com isso, né? E aí, Jesus, ele está cumprindo também esse papel. Porque existiam vários elementos religiosos colocados na época. Para que Jesus fosse aceito nos vários segmentos da sociedade, ele tinha que apresentar certas características, né? Então, por exemplo, vinha alguém que dizia, olha, o Deus daqui, né, o nosso Deus aqui, é o Deus dos raios, o Deus da tempestade. Aí alguém ia e colocava. Não, mas Jesus também. Jesus mandava na tempestade. Uma vez ele disse que o vento se acalmasse e aquela coisa toda. Só exemplo. Outro vem e diz, não, mas Jesus o meu Deus, ele ressuscita mortos. Alguém vai e coloca. Não, mas Jesus também ressuscitou mortos. Então você vai vendo essa criação de elementos para montar um ser, né, que ele se equalize, que ele se identifique com as pessoas que ele está sendo apresentado. Isso não é uma ideia da minha cabeça, né? O apóstolo Paulo, ele coloca essa tática em prática e está lá descrito. Quando ele vai para Roma, ele chega lá e ele diz que chega lá na praça, né, dos deuses e tem lá vários altares para vários deuses e ele se pega pensando como faria para introduzir Jesus Cristo naquela cultura. Ele observa que tem lá um altar erguido ao Deus desconhecido. A história coloca o seguinte, que houve uma grande pestilência na terra lá e eles ofereceram ofertas para vários deuses e não foram atendidos. Então eles ofereceram uma oferta para qualquer deus que tivesse disposto a ajudar eles. Nessa oferta para um deus qualquer, que era um ato de desespero, né? Eles passaram pelo problema. E aí, como eles não sabiam a que Deus eles deveriam agradecer, eles ergueram um altar ao Deus desconhecido. E aí Paulo foi lá naquele pontinho e disse que aquele Deus desconhecido era o Deus que ele estava trazendo para pregar. Era o Deus que as pessoas não conheciam e chegou agora o porta-voz para poder trazer a palavra daquele Deus novo, né? Daquele Deus desconhecido. Em outro ponto ele diz assim que, essa é uma estratégia dele, que eu me faço de judeu para com os judeus para ganhar os judeus. Me faço de romano para com os romanos para ganhar os romanos. Me faço de gentil para com os gentios para ganhar os gentios. E assim ele foi o maior fundador de igreja, né, do seu tempo. Esse método continua sendo empregado até hoje. Quando um missionário vai para uma comunidade, né, que ainda não tem igreja, não tem evangelho lá, ele tem por missão observar os mitos da comunidade
e pegar um ponto em que ele possa encaixar, né, o evangelho, né, que faça alguma referência, e é o mesmo método de Paulo. Isso também foi praticado na Bíblia. Por exemplo, isso responde por que é que Jesus Cristo se identifica com tantos outros seres sobrenaturais, né? Vê só, Jesus era filho de Deus com uma humana, né? Logo, um ser meio divino, meio Deus, né? E Hércules também era. Hércules era filho de Zeus, né? Com uma humana e era um semideus, né? O Evangelho também diz que Jesus, quando morreu, desceu à mansão dos mortos, né? Desceu até onde os mortos estavam e tomou para si a chave da morte e do Hades. Está lá em Apocalipse. Hércules também morreu, também desceu à mansão dos mortos e tomou para si Cerberus, naquele cachorro famoso de 3 cabeças. Qual é a semelhança entre a chave que Jesus Cristo tomou e Cerberus? Cerberus era o guardião da porta, né, do Hades. Jesus tomou a chave, Cerberus e Hércules tomou Cerberus. Ambos morreram, ambos ressuscitaram, ambos foram para o céu, né, Jesus Cristo para o céu de Deus, Hércules para o céu de Zeus, e ambos se sentaram com seu pai, né, e foram reconhecidos com glória na sua volta. Será que é coincidência? Né? Ou será que é uma imitação? Se for imitação, quem está imitando quem? A história de Hércules é mais antiga. Né? Sobre a tentação de Jesus Cristo, você também vê vários personagens passando por aquele tipo de experiência. Por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, antes de começar a pregar a sua palavra, né? o seu evangelho, ele também passou por um período de meditação e de jejum, onde ele foi atormentado por um espírito, né? E esse espírito tentava impedir que ele alcançasse a iluminação. Vencendo o espírito, ele alcança a iluminação e começa a sua pregação, semelhante ao que Jesus também fez, né? Voltando lá para o Hércules, coisa interessante também, acabei de lembrar, Jesus foi tentado de morte pelo rei Herodes, né, quando era criança. Hércules também foi tentado de morte pela deusa Hera, quando era criança. Né? Enquanto Jesus Cristo tinha 12 apóstolos, Hércules tinha 12 trabalhos a cumprir. Enquanto Jesus ia reinar no céu com 12 apóstolos, Hércules também tinha 12 deuses esperando por ele no céu, que eram os regentes da terra. São elementos que vão aparecendo, né? E aí a gente vê justamente isso. Jesus sendo encaixado em situações que meio que cumprisse a tabela de como um ser deveria ser enxergado na antiguidade. Dentro da própria cultura judaica. Hoje a gente tem Jesus como o Messias, né? Singular. O Messias. Na cultura judaica não existe o Messias, existe Messias, no plural. O que era um Messias? O Messias era uma... A primeira palavra, Messias, quer dizer ungido, né? Ungido quer dizer separado, que foi consagrado. Quando é consagrado para alguma coisa. E aí, se você fosse consagrado para alguma coisa, você era um Messias. Por exemplo, Davi foi ungido, né? Quando coloca Deus, rei ungido, esse ungido é Messias, que foi ungido, que foi separado, que é santificado. É um rei Messias. Quando você coloca aqui um profeta, né? Um profeta foi ungido, era um Messias. A mesma palavra também era usada para os utensílios que se usava no templo.
todos os utensílios, as bacias de ouro, os candelabros, né? Todos os utensílios que se usavam no templo para matar os animais, para colher sangue, aqueles objetos recebiam o nome de Messias, porque eram objetos consagrados, eram objetos santos, eram Messias, é a mesma palavra, né? Só que aí, como personagem, como pessoas, a gente tem que existiam pessoas separadas para fazer coisas distintas, como, por exemplo, se o rei Davi era um messias político, né? Guerreiro e político, tinha a ver com o governo. Se você for para o lado dos profetas, você tinha um messias profeta, né? E para cada situação, lá os juízes eram messias para resolver causas de justiça, aquelas coisas todas. E o povo de Israel até hoje espera um Messias político que vá livrar Israel dos seus opressores, né? Mas também espera outros Messias. A gente tem a ideia de que eles estão esperando um Messias, né? Não, também esperam outros, porque o Messias religioso não vai ser o Messias guerreiro, que não vai ser o Messias cientista, que não vai ser o Messias político, e por aí vai. Mas a gente vê, por exemplo, quando você pega lá, que Jesus pergunta, né, para os apóstolos, quem o povo está dizendo que eu sou? Em outras palavras, que tipo de Messias as pessoas estão me dizendo que eu sou? Aí eles vão e colocam, não, uns estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, né? Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Tem gente dizendo que o Senhor é Elias. Aí ele vai e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro coloca que ele é o Cordeiro de Deus, né? E foi só, aí você acertou. Então a gente vê esses elementos, esses personagens que as pessoas estavam identificando em Jesus Cristo, eram outros tipos de Messias, que não precisava ser um Messias só político ou só guerreiro. Né? Aí o que o texto bíblico tenta fazer é fundir todos esses Messias em um só personagem para agradar todo mundo. Um espera que ele seja profeta, então vai ter elementos de profecia. Outros esperam que ele seja político, vai ter elementos de política. E por aí vai. Mas Jesus, ele não tem, né? Não sou eu que estou dizendo isso, vai estudar, né? Academia Científica de História, História Bíblica, História Judaica, vai deixar isso bem claro. Jesus, ele não recebe academicamente, né? Cientificamente, historicamente, 90% das coisas que é atribuída a ele, Jesus Cristo não recebe. Não recebe, que eu quero dizer que não tem como você dizer que ele falou aquelas coisas e muito provavelmente ele não falou. 90% daquelas coisas são tudo construções para se vender, né, um Messias que seja aceito pelas pessoas. Mas esse tipo de informação não chega na gente, né? Nem na mão de alguns líderes religiosos. E os que recebem, eles não repassam. Porque é muito mais fácil vender o produto que já foi feito. Deu tanto trabalho para montar isso, para que destruir, né? Se está funcionando, se dá para vender desse jeito, dá para ganhar dinheiro, se isso comove as pessoas. Então, para que estudar? Para que entender? É isso, pessoal. Vocês podem deixar aí os comentários de vocês mais uma vez. E como esse comentário, outros comentários também podem virar, né, conteúdo de vídeo mais para frente, tá certo? Se você gostou e acha que esse tipo de material pode ajudar alguém em alguma coisa, repasse, né? Compartilhe, indique, se inscreva. Eu notei que tem o canal aqui, hoje ele está com, olha só, 67 inscritos. Já tem vídeo com mais de 80 visualizações. Isso é bem legal. Mas também quer dizer que tem pessoas assistindo os vídeos que não são inscritas. Então você pode se inscrever, pode ficar à vontade. É de graça, né? E deixa a gente bem animado, vendo que vocês estão gostando. Até a próxima. Fiquem com Deus.
Fiquem com Jesus, com Zeus, com Hércules, com quem vocês quiserem, viu? Valeu!